Sansão não era um homem comum. Desde antes de nascer, já havia algo diferente sobre ele. Sua vida não começou no acaso. Não foi fruto de coincidência, nem de circunstâncias aleatórias. Ele foi anunciado, escolhido, separado. Enquanto muitos descobrem seu propósito ao longo da vida, Sansão já nasceu com um. Isso parece privilégio, e de certa forma é, mas também carrega um peso enorme. Porque quanto maior o propósito, maior a responsabilidade. E é exatamente aqui que a história começa a ficar perigosa. Sansão tinha algo que poucos tinham, uma força sobrenatural. Mas o problema nunca foi a força. O problema era o controle. Porque existe algo que muita gente não entende. Não adianta ter poder se você não sabe governar a si mesmo. Sansão conseguia derrotar inimigos com facilidade, mas não conseguia vencer os próprios impulsos. E essa é uma das verdades mais ignoradas. A maior batalha de um homem não é contra o mundo, é contra si mesmo. Sansão era forte o suficiente para destruir exércitos, mas não era forte o suficiente para dizer não para si mesmo. E aí que começa a queda. Não com um grande erro, mas com pequenas escolhas, pequenas decisões, que parecem inofensivas, porque ninguém acorda um dia e decide destruir a própria vida. A queda nunca começa grande, ela começa discreta, silenciosa, quase invisível. Sansão começou a se aproximar de coisas que não faziam parte do propósito dele. Pessoas erradas, ambientes errados, desejos errados. E no começo, nada parecia dar errado. Ele ainda tinha força, ainda tinha resultados, ainda parecia abençoado. E isso é o mais perigoso, porque o sucesso momentâneo pode mascarar um caminho errado. Sansão continuava vencendo, mesmo vivendo errado. E isso cria uma ilusão perigosa. Acho que está tudo bem. Mas não estava, porque existe algo que não falha. O tempo revela tudo. E aquilo que hoje parece pequeno, amanhã cobra um preço alto. Sansão não percebeu que estava se afastando, porque afastamento não acontece de uma vez. Acontece aos poucos. Um dia você deixa de orar. Outro dia você ignora um incômodo. Depois você começa a justificar atitudes que antes você não aceitaria. E quando percebe, já não é mais a mesma pessoa. Sansão começou a brincar com limites. E brincar com limites é o começo da queda. Porque limites não foram feitos para serem testados. Foram feitos para serem respeitados. Mas ele achava que tinha controle. Achava que podia ir até certo ponto e voltar quando quisesse. Mas ninguém percebe o momento exato em que perde o controle. O pecado é sutil. Ele não chega destruindo tudo. Ele chega conquistando espaço, ganhando confiança, se tornando comum. E quando você percebe, já não consegue mais sair tão fácil. Sansão se envolveu com Dalila. E Dalila não era só uma pessoa. Ela representa algo maior. Ela representa aquilo que te enfraquece, mas você insiste em manter por perto. Ela representa o desejo que você sabe que não deveria alimentar, mas ainda assim alimenta. Ela representa a tentação que parece pequena, mas carrega um preço enorme. E Sansão se aproximou, se envolveu, se entregou, mesmo sabendo. E isso é o mais forte dessa história. Ele sabia. E mesmo assim, escolheu continuar. Porque muitas vezes o problema não é falta de conhecimento, é falta de decisão. Sansão brincou com o perigo, revelou partes do segredo, mas não tudo. Como se estivesse testando até onde podia ir. Até que chegou o dia em que ele entregou tudo. O segredo completo, a essência, aquilo que nunca deveria ter sido entregue. E naquele momento, a queda deixou de ser uma possibilidade e se tornou inevitável. Sansão dormiu. E esse detalhe é simbólico. Porque muita gente está dormindo espiritualmente, achando que está tudo bem, achando que ainda tem controle, achando que pode continuar assim. Mas quando acorda, já é tarde. Sansão acordou e tentou agir como antes, mas algo estava diferente. A força tinha ido embora. E o mais assustador, ele não percebeu na hora. A Bíblia diz que ele não sabia que Deus já havia se retirado dele. Isso é profundo, porque mostra que é possível perder o essencial sem perceber imediatamente. Sansão ainda se via como forte, mas já estava vazio. Ainda tentava reagir como antes, mas já não tinha mais o mesmo poder. E essa é uma das maiores tragédias. Viver uma vida baseada no que você era e não no que você ainda é.
Sansão foi capturado, humilhado, teve seus olhos arrancados. Aquele homem que um dia enxergava tudo, agora não via mais nada. E isso também é simbólico, porque escolhas erradas tiram sua visão. Você deixa de enxergar com clareza, perde discernimento, perde direção, perde propósito. Sansão foi reduzido ao nível mais baixo. Tudo aquilo que ele tinha foi perdido. Tudo aquilo que ele era foi quebrado. Mas ainda assim, a história não acabou.